A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Silveira e nós estamos gravando esse estudo para que os irmãos possam acompanhar aí em suas casas, na nossa página da Assembleia de Deus Graça Plena. O tema do estudo é o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando agora, começando hoje, sobre o arrebatamento da igreja. Nos cultos anteriores, nas apresentações anteriores, nós falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, nós falamos sobre a grande tribulação e falamos também sobre a ascensão do anticristo e a formação do império do anticristo. Na questão do arrebatamento, nós falamos sobre os selos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, onde nós ali conseguimos, pela palavra de Deus, trazer um quadro muito sério do que está por vir. Veja, irmãos, nós estamos vivendo uma crise no mundo por causa de um vírus, por causa de uma doença pulmonar, por causa de uma doença respiratória. E isso está colocando o mundo numa situação muito difícil. É só uma praga, é só um flagelo. Isso é um sinal da vinda de Cristo. Agora imagine, irmãos, o que está lá no livro do Apocalipse. As pragas que estão lá. E todas acontecendo em sequência. Então imaginem o que espera o mundo. O que está sendo preparado para o mundo. Deus, na grande tribulação, vai tratar com 2 povos. Israel, para que Israel eles consigam alcançar o arrependimento, porque eles negaram o Messias que Deus enviou. Eles crucificaram o Messias junto com o Império Romano. Eles rejeitaram a Jesus de Nazaré. E eles haverão de se reconciliar com ele após a grande tribulação. Isso só vai acontecer porque Israel ficará numa situação de opressão. Os exércitos do anticristo cercarão a cidade de Jerusalém ao final da grande tribulação. Então os irmãos imaginem que no final da grande tribulação 200 milhões de soldados cercarão a cidade de Jerusalém. No final da grande tribulação, no final dos 7 anos de tribulação. E Jesus volta, visível em glória. A Bíblia diz que todo olho verá. E ali Jesus volta com a igreja para reinar no mundo 1000 anos. E antes de começar seu reinado, o que ele faz? Ele destrói os exércitos do anticristo e lança o anticristo e o falso profeta na Geena, que é o inferno definitivo, que ainda não foi inaugurado e vai ser inaugurado pelos 2, pelo anticristo e pelo falso profeta. Então, irmãos, antes, para que esse dia chegue, Deus vai oprimir Israel, vai provar Israel até que eles aceitem o verdadeiro Messias. Então Jesus se reconcilia com seus irmãos da mesma maneira que José, no Antigo Egito, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi parar na prisão, e dali ele saiu para reinar no Egito. E seus irmãos desceram ao Egito procurando ajuda porque estavam passando fome. Ele e a família dele, do pai dele. Então eles desceram, José conseguiu ali fazer a reconciliação com os irmãos. Isso é uma figura do que vai acontecer entre Israel e Jesus Cristo. Tá bom? Então, irmãos, a questão agora é a seguinte. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, lembrem que eu disse para os irmãos que Deus, na grande tribulação, ele trata com 2 povos. Um dos povos é Israel. O outro povo é o povo gentil. Todo aquele que é não judeu. Em suma, Deus vai despejar sobre esse mundo pecador toda a sua ira, toda a sua vingança. Por quê? Rejeitaram o evangelho, rejeitaram o Espírito da graça, rejeitaram a sua igreja, perseguiram e mataram os profetas, perseguiram e mataram os crentes. Ao longo da história, os irmãos já conhecem a história, isso aconteceu no Coliseu, isso aconteceu durante o Império Romano, e isso acontece ainda hoje nos países comunistas, em alguns países comunistas e, principalmente, países islâmicos,
onde ali você tem gente sendo presa e morta por professar a fé cristã. Então o sangue dos santos vai ser requerido por Deus da mão dos gentios. Então Deus trata com os gentios como uma vingança, como um julgamento do pecado, trata com Israel para que Israel se reconcilie com o filho dele, com Jesus Cristo, que há de vir. E a igreja? A igreja é um outro povo, irmãos. A igreja é um povo à parte. A palavra diz que em Cristo Jesus não há grego, não há judeu, não há cita, não há bárbaro. Não há nacionalidade. Em Cristo nós somos um. Não há macho e nem há fêmea. Então, irmãos, não há definição de gênero, distinção de gênero, superioridade de gênero, superioridade étnica. Não existe isso na igreja. A igreja é um povo separado, comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. É por isso que o Cordeiro vai livrar a igreja da grande tribulação. E é por isso que nós acreditamos na graça plena, no Ministério Graça Plena, professa a seguinte crença. A crença de que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E nós vamos conversar hoje sobre o arrebatamento da igreja, que não se dará nem no fim da grande tribulação, nem no meio, após os 3 anos e meio, que ela se iniciou, mas se dará antes dela se iniciar. Os irmãos entenderam? Cristo, ele vai livrar sua noiva da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E faz sentido teológico, porque Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. A igreja não tem que passar pela grande tribulação para ser purificada ou para ser despertada. Se você quer ser arrebatado, meu irmão, você tem que estar pronto. Você já tem que estar preparado agora, porque não sabemos o dia nem a hora que ele há de voltar. Isso posto, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo, lá na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 18. Está escrito assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu li em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 14 ao 18. Amados, vamos fazer alguns comentários a respeito dessa passagem bíblica que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Havia uma preocupação de que Cristo voltaria naqueles dias. Paulo diz que algumas coisas tinham que acontecer antes. Deus, através do Espírito Santo, ele revelou ao apóstolo Paulo como seria esse evento. Nenhum outro apóstolo ou profeta fala sobre isso. Só o Novo Testamento, principalmente na pessoa do apóstolo Paulo, que descortina um mistério. A igreja, para começar, ela é um segredo. Os profetas antigos, os profetas que foram até João Batista, eles não sabiam da noiva do Cordeiro. Eles não sabiam da noiva do Messias. Eles não sabiam que o Messias salvaria um povo que seria composto por gentios e judeus. E que Deus trataria com gentios e judeus da mesma maneira como tratava Israel. Ou seja, os judeus não tinham ideia do plano de Deus.
E por isso que essa revelação, ela é uma revelação do Novo Testamento. Principalmente na pessoa do apóstolo Paulo. E Paulo, ele é específico. Ele diz primeiro que nós, os vivos, quando Jesus voltar para nós, veja, o arrebatamento é a volta de Cristo para nós, para a igreja. Ele não é a volta de Cristo para o mundo não verá o arrebatamento. O mundo sentirá os efeitos do arrebatamento. O mundo sentirá a retirada da igreja, a retirada das nossas pessoas aqui do mundo, das almas, das nossas vidas. Nós desapareceremos da história, do mundo. E nós seremos arrebatados num piscar de olhos. Então Paulo, ele começa fazendo algumas distinções, para você entender como é que será o evento em si. O evento em si, irmãos, é isso. É um abrir e fechar de olhos. São milissegundos. É menos de um segundo. É um segundo dividido por 1000 e alguns milissegundos. E você pega algumas frações de milhar. É um número muito rápido. É um abrir e fechar de olhos. E nesse tempo minúsculo, o Deus onipotente, ele vai atuar e vai fazer algumas coisas. Mas o evento, em primeiro lugar, ele é disparado pela palavra de ordem do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele vai dar uma ordem nos céus. E o arcanjo, que na Bíblia diz que é Miguel, a Bíblia não tem arcanjo Gabriel. Gabriel é anjo, que assiste diante do Senhor. É um anjo importante, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Mas só tem um chefe. Arque, o prefixo arque em grego quer dizer chefe. E anjo quer dizer mensageiro. Então ele é o chefe dos anjos, o chefe dos mensageiros de Deus. É um chefe. E esse arcanjo, o Miguel, ele vai convocar a tropa angélica. Ele vai convocar os anjos para estarem com Jesus Cristo. E vai também, um outro anjo vai tocar a trombeta de Deus. E aí o Senhor descerá dos céus. E quando ele descer dos céus, da dimensão celestial, aonde ele está agora, junto com seu Pai, porque quando Jesus ascende, em Atos dos Apóstolos tem um registro da ascensão de Cristo, no capítulo 1, e ele se despede dos discípulos após a sua ressurreição. Ele ficou entre nós 40 dias, né? Ficou com os discípulos 40 dias, e aí ele ascende aos céus e eles veem Jesus subindo, ascendendo, numa nuvem. E postam ao lado daqueles varões, aqueles homens, 2 anjos, e disse: olha, esse Jesus aí que vocês estão vendo ascendendo nessa nuvem, ele virá da mesma forma que vocês estão vendo. Ou seja, ele virá para quê? Para julgar o mundo, mas antes ele vem em oculto para a sua igreja. Ele vem e quando ele desce dos céus, os seus pés tocaram as nuvens, ele vai estar encoberto da humanidade pelas nuvens. Então ele vem só até a alta atmosfera. Ninguém vai detectá-lo. Mesmo porque vai ser muito rápido. Um piscar de olhos. E nesse piscar de olhos, o nosso Deus, que é onipotente, ele vai primeiro, Paulo aqui dizendo, que ele vai primeiro tirar as pessoas que faleceram em Cristo. Ele vai tirar de suas sepulturas. Ele vai tirá-los da sepultura e vai dar a eles um novo corpo. E ali, corpo, alma e espírito reunidos subirão para encontrar com Cristo nos ares. Deus se lembrará do seu corpo, como ele é hoje. E mesmo que você tombe, ao final da sua vida, você morra e vá ao pó, Deus vai te dar um novo corpo. Ele vai ressuscitar o seu corpo. E agora, esse corpo, nós ainda falaremos sobre isso mais adiante, mas adiantando, é um corpo celestial.
É um corpo poderoso, semelhante ao corpo que Jesus tem hoje. Então, meus queridos, vejam isso. E nesse mesmo tempo em que Jesus tira da sepultura os mortos do mundo inteiro que morreram em Cristo, os mortos de todas as épocas que morreram em Cristo, ele tira da sepultura, ele os ressuscita numa fração de segundo e eles já estarão com Cristo nos ares. E nesse mesmo tempo, numa fração de segundo depois, nós não precederemos os que dormem, disse o apóstolo Paulo, você estando vivo, esperando em Deus, preparado, o seu corpo carnal, o seu corpo de carne, o seu corpo físico, terreno, animal, será transformado num corpo celestial, num corpo de outra natureza. E aí todos se encontrarão com Cristo nos ares e entrarão para as bodas do Cordeiro, com um evento que a gente vai falar posteriormente. E Paulo diz o seguinte no final, no versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Estaremos, ele diz no 18, consolai-vos, pois, uns com os outros, aos outros, com essas palavras. Antes ele diz, no final do versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Então, se consolem com isso. Olha que bênção, que é o arrebatamento da igreja. Então, nós cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho sobre essa vida. Ele não é um evangelho voltado para os negócios dessa vida. Quando Jesus foi questionado sobre o reino dele, o que ele respondeu? O meu reino não vem com aparência exterior. O meu reino não é deste mundo. O meu reino está dentro de vós. O reino de Cristo, ele é invisível. Ele trata de coisas invisíveis, de coisas materiais, de coisas imateriais, de bens imateriais. Ele é metafísico, ele transcende o mundo físico. Então, o Evangelho, ele fala que o homem está numa condição miserável. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz a carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos. Cristo morre por nós como Cordeiro Remidor, ou seja, como o Redentor da humanidade, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Então, irmãos, o Evangelho fala dessas coisas. E o Evangelho fala de uma morada. O Evangelho fala que o crente vai estar com Cristo para sempre. E que esse mundo é uma passagem. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nós não estamos aqui para ficar. Jesus não nos salvou apenas para nos abençoar nessa vida. Nós temos que estar com os olhos no futuro. E o futuro é isso. Temos que estar preparados, amando a vinda dele. O que é amar a vinda de Cristo? É esperar Jesus todos os dias. É esperar Jesus todos os momentos. E vamos seguindo em relação a isso. Algumas coisas que eu já falei, eu vou começar agora a pontuar em forma de estudo para os irmãos aí indo registrando. A segunda vinda de Cristo, ela tem duas fases, como eu já disse. A primeira fase, ela é a do arrebatamento da igreja. Jesus retorna apenas para aqueles que são seus, ou seja, para a igreja. Isso é o rapto da igreja, também conhecido como presença ou parousia. E parousia, na língua original, quer dizer o seguinte, da Bíblia, do texto do Novo Testamento, quer dizer o seguinte: chegada ou presença de um rei, de um governante. Então é a presença de Cristo, é a parousia. No livro de Mateus capítulo 24, Jesus fala de ambas. Se você acompanhar ali, você vai ver que Jesus, ele fala de ambas as coisas, tanto da sua vinda visível ao mundo, como da sua vinda em secreto para os seus. A segunda fase, ela se dará no final do período da grande tribulação de 7 anos, em que
viverá o nosso planeta após o arrebatamento. Ou seja, a Terra sofre a grande tribulação. Enquanto nós estaremos nos céus, nas bodas do Cordeiro, desfrutando do casamento entre Cristo e a noiva. A igreja, irmãos, nós estaremos, pela fé, em 7 anos comemorando o nosso encontro com o Filho de Deus. E o mundo estará em desgraça. Percebeu como vale a pena servir a Deus? Bom, há outros textos na Bíblia que sugerem o arrebatamento. Há um texto muito antigo. Inclusive, esse texto foi extraído de um livro apócrifo por Judas. Na sua carta, no capítulo 1, o único, versículos 14 e 15. Está escrito assim lá. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Irmãos, quem teve essa visão foi o homem que andou com Deus, foi Enoque. Antediluviano. Da 7ª geração depois de Adão. E ele, por andar com Deus, Deus revelou a ele esse segredo. E aí a gente entende que ele ficou sabendo, antes mesmo do dilúvio, que o Senhor viria governar esse mundo. Então essa é a visão dele. Está dizendo aqui, com suas santas miríades, ele está se referindo aos anjos, e a igreja também vai estar com Cristo, para exercer juízo contra todos. Então essa é a finalidade da volta de Jesus para o mundo. E também tem um outro texto, que esse texto está no livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, versículos 11 ao 16, ele fala de Jesus chegando na terra, de forma visível a todos. Então Jesus falou que assim como um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer com isso? O relâmpago ilumina todo o céu e todos veem. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então o mundo vai ver Jesus voltando no final da grande tribulação e está descrito da forma que está descrita por João no capítulo 19 de Apocalipse. A partir do verso 11 diz assim: Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Eu paro aqui, os irmãos seguem o texto em casa. Ainda sobre o arrebatamento da igreja. Qual a diferença entre essas duas fases da segunda vinda de Cristo? Na primeira fase, no arrebatamento, que é invisível ao mundo, e nós, quando nos dermos conta, já estaremos diante dele, vai ser tudo muito rápido. Na primeira fase, ele volta para os seus, para livrar os seus salvos da ira de Deus. Volta de maneira invisível ao mundo, como eu já disse. Ele vem até as nuvens e será encoberto por elas. Ele virá como um ladrão de noite. Será rápido e não será visto por ninguém. Veja, ele não é um ladrão, é como um ladrão. Porque a igreja é dele. Ele vai levar o que é dele. Ele vai tirar do mundo aquilo que ele comprou na cruz do Calvário, com o seu próprio sangue. Então, nós estamos aqui servindo ao mundo no sentido de que nós trabalhamos no mundo, nós pagamos impostos, nós produzimos riqueza, nós beneficiamos a sociedade com o nosso trabalho, com a nossa caridade, enfim, ajudamos ao nosso próximo. E muitas vezes o próximo nem merece, né? Mas o Senhor disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo não é digno da igreja. Ele não é digno dos filhos de Deus. E vai chegar um momento que Jesus vai tirar o que é dele. E o mundo vai sentir isso. Eu vou até comentar aqui com vocês. Na segunda fase, todo olho o verá. Ou seja, o mundo todo vai vê-lo.
e vai se aterrorizar. Porque qual é a imagem que se tem de Cristo hoje, né? A igreja romana, infelizmente, ela vendeu um Jesus mártir, um Jesus que foi morto pelos homens, um Jesus que foi açoitado, que está pregado na cruz até hoje, no crucifixo. Não é? Mas quando Estevão foi apedrejado, o que ele viu? Ele pregou o evangelho para os recalcitrantes, para os judeus, mas quando ele perece diante das pedradas, ele é morto ali pelos judeus, antes de morrer, ele levanta os olhos e diz o seguinte: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à mão direita do poder de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus está glorificado ao lado de Deus. O homem Jesus Cristo ressuscitou, recebeu um corpo imortal. Esse corpo foi transformado num corpo imortal, num corpo glorioso. Ele não é um Jesus abatido. Jesus nunca foi mártir, porque mártir é aquele que é morto contra a sua própria vontade. Mas Jesus voluntariamente se entregou. Porque se ele quisesse, ele disse a Pedro, que tomou a espada ali quando eles estavam no jardim e vieram prendê-lo, aqueles soldados vieram prendê-lo, e Pedro toma a espada, corta uma orelha de um soldado, e Jesus o repreende, um servo, e Jesus o repreende. Para que violência? Olha, se eu quisesse, o meu pai me daria até 12 legiões de anjos e me livraria dessa situação. Mas eu vim para esta hora. Eis que é chegada a hora e o poder das trevas. Ele veio e se entregou voluntariamente à morte. Jesus nunca foi mártir. Ele sabia qual era a sua missão, que era morrer por mim, morrer por você, morrer por todos aqueles que acreditavam nele. Ele expiou o pecado do mundo inteiro. Mas são poucos aqueles que o recebem. E esses que não o receberem não terão seus pecados perdoados por ele. Então, irmãos, continuando aqui. Na segunda fase, todo olho verá. A sua vinda será visível e ele virá de forma lenta e assustadora. E a sua manifestação em glória para com seu poder é a sua manifestação em glória para que com o seu poder ele aniquile os exércitos do anticristo. Livre a Israel de ser aniquilado pelos exércitos do anticristo, e a Bíblia fala um número de 200 milhões de soldados. Essa é a batalha do Armagedon. E vai reinar na terra 1000 anos com seu povo. Então, irmãos, olha o que acontece. Nesse momento, acontece a batalha do Armagedon, onde os exércitos do anticristo serão destruídos no vale de Megido. Ali é o lagar da ira do grande Deus Todo-Poderoso. Vão levar meses para enterrar aqueles cadáveres. As águias, os abutres, vão comer a carne dos mortos, a carne dos poderosos, como diz o livro de Apocalipse. Esse evento é terrível. Então, irmãos, a gente poderia ainda continuar falando das diferenças entre essas fases. Mas eu vou falar só mais alguma coisa. Você pode conferir depois, abrir sua Bíblia e conferir esses versículos, tá? Que eu vou citar aqui. Na primeira etapa, Jesus vem só até as nuvens. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17. Ele vem com grande rapidez. Mateus 24, 27. Somente os crentes o verão. Atos 1 e 11. 1 Tessalonicenses 4, 17. Ele vem só para a igreja. João, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Virá antes que o anticristo governe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8, onde Paulo diz que o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com o Senhor, não se dará sem que antes se manifeste o iníquo, o filho da perdição, ou seja, o anticristo, o qual o Senhor o desfará com o sopro da sua boca. Ele vem para a sua noiva,
1 Tessalonicenses 4,17. E virá antes da grande tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esse é muito importante. Já na segunda etapa, quando ele desce do cavalo, ele pisará no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Virá lentamente. Mateus 24:30. Todos o verão. Apocalipse 1:7. Mateus 24:30. Virá com a igreja. A igreja já casou com Cristo nos céus. Ela já teve o casamento, as bodas do Cordeiro. O mundo em grande tribulação, 7 anos, a igreja casando com Cristo, 7 anos. Vai ter uma festa ali. Imagina a festa. Eu quero estar lá, e você? Então ele vem com a sua igreja, está lá em Apocalipse 19, 11, 14. Eu li o versículo 11 para os irmãos, acabei de ler, um pouco antes. E em Judas 14. Virá para liquidar o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 8. Lembra que eu disse? João, quando ele vê Jesus descer ali do cavalo branco, em Apocalipse 19, versículos 11 em diante, ele vê que da boca de Cristo sai uma aguda espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É a palavra de Deus, que é apta para discernir as intenções do coração e também é apta para dividir a alma do espírito e dividir juntas e medulas. Então, a palavra que sai da boca dele é mortal para o anticristo. Ele vai liquidar o anticristo com a voz, porque ele é a palavra de Deus. Não está escrito assim no livro de Gênesis? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Simples. Então ele vem com a sua esposa, eu disse igreja, esposa. Então a palavra esposa está lá também, Apocalipse 19, de 11 a 14, Judas 14. Porá fim à grande tribulação, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Aí, irmãos, a gente vai entrar aqui nos pontos mais técnicos, né? A palavra arrebatamento, na língua original grega, onde está escrito na Bíblia, nos manuscritos originais, não seriam exatamente os autógrafos, né, os textos originais, mas a cópia da cópia da cópia do texto, não importa. Lá no grego está escrito assim, arpazo, que significa, na língua original, pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Simplesmente arrebatamento. Então os irmãos entenderam, né? A força dessa palavra na língua original. Ela é violenta. Levar pela força. Ou seja, ele arranca do mundo todos aqueles que são dele pela força. E sendo ele onipotente, o mundo não tem como reter a igreja aqui. Os irmãos entenderam? Então, essas palavras, nós usamos 3 palavras para explicar esse maravilhoso fenômeno. Então, na Bíblia, arpazo, ou arpazô, ela é traduzida na sua Bíblia, em português, como arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17. Trasladação, na carta aos Hebreus, vemos Enoque, um símbolo da igreja. Trasladado. E também, irmãos, ela também tem um sentido do latim, uma palavra latina chamada rapere, que significa transportar. Rapto, em português, vem do latim rapere, que significa transportar. Tá bom? Então acho que ficou claro aí para os irmãos a ideia de arrebatamento. E o arrebatamento, irmãos, ele tem propósitos. Entendam, irmãos, que Deus, em tudo ele tem propósitos. Deus não faz nada sem propósito. Ele prepara a igreja, mas ele já tem um plano. Adão
caiu lá no Jardim do Éden. Mas Deus já tinha imolado o cordeiro, figurativamente, antes da fundação do mundo. O Senhor sabia que a criação de vida inteligente, de vida que tivesse livre-arbítrio, e nós cremos em livre-arbítrio, nós somos um segmento da igreja que crê que o ser humano tem livre-arbítrio. Adão decide pelo mal. E Deus já sabia. Deus não o impede de decidir pelo mal. Mesmo assim, Deus o cria. Porque no propósito de Deus, Deus sabia que uns iam ser salvos, outros iam ser perdidos. Mas Deus não desiste de criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, por causa da queda de Adão. Ele preparou um plano. E esse plano se realiza e se realizou na pessoa de Cristo. E esse plano, irmãos, ainda não terminou. A salvação da igreja ainda não está completa. Jesus, nós estamos em comunhão espiritual com Cristo. Paulo diz que nós habitamos nas regiões celestiais com Cristo, em espírito. Nós entendem isso? Isso é um grande mistério. Mas o nosso corpo está sujeito ao pecado, está sujeito à morte, está sujeito à degradação. Mas a salvação de Deus para mim e para você, ela é total. Ela não salva a sua alma, ela não salva só o espírito. A salvação de Cristo, ela salva o corpo. Ela salva o meu corpo abatido. Ela transforma o meu corpo abatido num corpo glorioso. Num corpo imortal, que não vai morrer jamais. Nós venceremos a morte na trasladação. Nós venceremos a morte quando formos arrebatados. Nós venceremos a morte quando o nosso corpo mortal for revestido pela imortalidade, como disse o apóstolo Paulo. E Deus tem propósitos com o arrebatamento. Então, um dos propósitos é livrar os embaixadores de Cristo, aqueles que pregam a sua palavra, e toda a igreja tem que pregar a palavra, não é só pastor, pregador, missionário que leva a palavra, o crente leva a palavra. Então os embaixadores do rei serão livrados do perigo iminente. Que perigo iminente? A ira de Deus que está por vir. Os sinais estão aí. Estamos próximos desses dias. Onde está escrito isso? Vai em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vai em Apocalipse, capítulo 3, versículos 10. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O outro propósito do arrebatamento é recompensar a igreja de Cristo mediante a entrega de galardões no soleníssimo tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que é o tribunal de Cristo? Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, salvos, após o arrebatamento. Mas a finalidade do tribunal de Cristo não é condenar a sua vida. Não é lançá-lo no inferno. Isso aqui não é o juízo do trono branco. O juízo do trono branco é para o ímpio que morreu em pecado. O tribunal de Cristo é para o salvo. E no tribunal de Cristo, o julgamento é das boas obras ou más obras que nós praticamos mediante o uso do nosso corpo. Então, meus irmãos, como é que você tem usado o seu corpo? O que Paulo quer dizer com isso? Como você tem usado a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida debaixo do céu? Isso é usar o corpo. Quais são suas obras? Então, essas obras são boas? São prata, ouro, pedras preciosas? Ou são feno, palha, madeira? São obras humanas para glorificar o homem? Ou são obras divinas, feitas com desprendimento, feitas por amor ao próximo, feitas com sacrifício para servir ao irmão, para servir o corpo de Cristo, para servir a igreja, para ajudar o necessitado? E feitas não para que eu me glorie, e feitas em oculto. Ninguém precisa saber do bem que eu pratico. Ninguém precisa saber das pessoas que eu ajudo. E Deus vai julgar a intenção do nosso coração. Se eu estou fazendo, por exemplo, essa mensagem, levando essa mensagem até vocês, para me engrandecer, a minha obra é palha.
e vai ser queimada naquele dia. E Paulo diz que as obras humanas, as obras ligadas à vaidade, né, que é o que o texto quer dizer, eu faço por vaidade, eu faço porque eu gosto de aparecer, eu faço porque eu quero ouvir glória dos homens. Eu já recebo meu galardão aqui. Se eu faço para receber elogio, meu galardão já está aqui. Eu recebo dos homens. Mas se eu faço porque Cristo me comissionou, porque eu tenho um sentimento de que o Espírito Santo me capacitou para fazer essa obra, e eu faço para a glória de Cristo, e eu dou o meu tempo, dou os talentos que Cristo me deu, naturais e espirituais, os dons, né? E se eu dou o meu tempo, o meu dinheiro, se eu invisto, isso tem galardão. E se eu faço para a glória de Deus, tem galardão. E lá o Senhor vai abençoar, vai enriquecer os seus filhos, os seus salvos. Ele vai enriquecer a igreja por essas obras. Mas quantos, irmãos, vão ter suas obras queimadas naquele dia e vão ficar sem recompensa? Todavia, diz a palavra, serão salvos como pelo fogo. Ah, eu quero estar lá, não importa, pastor Sérgio. Eu quero estar lá, ainda que eu esteja devendo, né? Ainda que eu esteja fazendo aqui as coisas por vaidade, eu sendo salvo, tá bom. Irmão, você tem ideia de que é chegar lá e ficar sem nada? Você consegue imaginar? Salvos do Antigo Testamento, salvos de todas as épocas da história da igreja, mártires, pessoas que deram suas vidas nas arenas por amor a Cristo, não negaram o seu nome. Imaginar o galardão dessas pessoas e você ficar sem nada durante toda a eternidade? Complicado. Complicado. Então, meu irmão, purifica o teu coração e vê aí como que você está servindo a Deus. Qual é a intenção do teu coração? Tenta descobrir, para que naquele dia você não fique sem galardão. Outro objetivo, outro propósito divino, que é o terceiro propósito que eu estou comentando. Conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará em seguida ao tribunal de Cristo. Enquanto na terra ocorrerá a grande tribulação. Aqui é a festa. Então, uma festa de casamento na terra já é coisa de cinema, né? Já é coisa linda. Principalmente quando casa aí alguém lá da família real britânica. O casamento deles é imbatível. Ninguém no mundo consegue fazer um casamento daquele nível. Agora imagina o casamento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ainda feito no céu. Consegue imaginar uma festa? Consegue imaginar que maravilha vai ser isso? Você quer estar lá? Há condições para estar lá. O outro ponto, que é o quarto ponto do propósito do arrebatamento da igreja. Introduzir a igreja no reino da glória e imortalidade conforme o desejo expresso por Jesus, que está em João, capítulo 14, verso 3, que eu faço questão de ler. Eu vou abrir aqui, eu vou procurar aqui na Bíblia. Ó, João. Não faço isso toda hora, porque senão, irmãos, toma muito tempo. Mas está aqui, ó. João 14, 3. E se eu for, é melhor, irmãos, as traduções que dizem: e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu acredito que isso merece um glória a Deus. Então aqui vai meu glória a Deus. Glória a Deus por esse evento. Então veja como Deus trabalha com propósito. João vê as moradas que o Pai preparou, que Jesus preparou. Então João está ali no livro do Apocalipse, tendo aquela visão, aquela revelação. Apocalipse quer dizer revelação. E ele tem a visão e ele vê a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, que do céu descia ataviada como uma noiva. E ele começa a dizer que a cidade é feita
de ouro. Melhor dizendo, ouro refinado como cristal. Um ouro transparente. Parece ouro, mas é um material até superior. Você já viu ouro transparente? E é uma cidade gigantesca. Então ele fala lá de uma medida, irmãos, que daria aí qualquer coisa perto de 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de altura. É um cubo a cidade. 2.400 quilômetros de altura, 2.400 quilômetros de comprimento e 2.400 quilômetros de profundidade. Já consegue imaginar quantas moradas cabem ali, quantas praças, quantas casas, quantas mansões, quantos salvos cabem ali? Tenta imaginar nessa dimensão. Você fala a glória da cidade, né? Diz que a lâmpada é o cordeiro. Diz que não terá sol ali. E a glória de Deus vai cobrir toda a cidade. É uma coisa impressionante. Bom, eu já falei, eu queria entrar aqui numa parte, fatos ligados ao arrebatamento. Eu já falei por alto aqui nesse vídeo, mas eu quero continuar me detendo em alguns pontos. Então, alguns fatos ligados ao arrebatamento. O principal deles, irmãos, é o seguinte, é a ressurreição dos crentes falecidos. Eu não sei se você já perdeu um ente querido na sua família. E se você perdeu um ente querido que é crente, que era crente, salvo em Jesus Cristo, você vai vê-lo de novo. Se você for arrebatado. Ou dormir no Senhor. Então, irmãos, todos os mártires, todos os crentes do Novo Testamento, todos aqueles que morreram esperando a vir em Cristo, sem saber, né, exatamente quem ele era, quando ele viria, no Antigo Testamento, todos vão estar aqui. A igreja do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Então, esses espíritos estão no Senhor hoje, salvos, conscientes. Eles vão ter seus corpos ressuscitados do pó da terra. E vão receber corpos gloriosos. Gloriosos e ressurretos, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16. E também um outro evento é a transformação da igreja viva. Então, aqueles que estiverem preparados para aquele momento. Os irmãos entenderam? Crente fraco, crente em pecado, crente que não espera Jesus, crente que não vive, que não ama a vida de Jesus, a vinda de Jesus, que não tem muita comunhão com Ele, não vai subir, não vai ser arrebatado. Vai ter que ficar aqui e enfrentar todas as coisas que eu já narrei para os irmãos relativas à grande tribulação. Está lá em 1 Coríntios 15, 52. Então, irmãos, já disse para os irmãos também. O que vai acontecer no mundo após o arrebatamento da igreja? Acontecerá a grande tribulação. Logo após o arrebatamento da igreja e antes da manifestação pessoal de Jesus a esse mundo. Então, irmãos, o que acontece? Pelo que a gente lê nas cartas de Paulo, a igreja não será arrebatada, Cristo ainda não vai se manifestar até que surja o anticristo. Então, é um último sinal da vinda de Cristo. Então, o anticristo surge no cenário mundial, começa a ganhar ascensão, a igreja percebe isso, e quando a igreja se der conta que ele se manifestou, em seguida Cristo a arrebata. Já disse para os irmãos que vai acontecer a grande tribulação, já falamos muito sobre isso, eu não queria
aqui repetir, por isso que eu estou passando rapidamente o estudo, mas tem algo que eu quero comentar. Deve ficar bem claro que uma das condições para o desencadeamento da grande tribulação será precisamente o rapto da igreja. O arrebatamento da igreja assinala o fechamento do longo parênteses que definiu a dispensação da graça. Percebe? Então, parênteses é aberto com a manifestação de Cristo em carne, com a pregação do seu evangelho, com a formação da igreja, com o livro de Atos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, os irmãos entenderam? Com a inauguração da igreja, e ele termina com o arrebatamento da igreja, com a tirada dela desse mundo, com a retirada dela desse mundo. Aí acaba a dispensação da graça. E aí vem o quê? A dispensação da ira de Deus. Deus, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está no corpo de Cristo, que é a igreja, para que através da igreja ele execute as obras de Cristo. A nossa missão aqui é fazer o que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. E nós impedimos muitas vezes, nós travamos a ação do Espírito. E temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que fazer. E as pessoas, elas vão rejeitar mesmo, irmãos. Muitos vão aceitar, outros vão rejeitar o Evangelho. Mas a graça de Deus está aí. Deus quer salvar a todos. Por isso que a igreja prega de dia e de noite, para que haja salvos no mundo. Mas essa janela de salvação, ela está terminando. Essa dispensação está terminando. E ela vai pegar de surpresa crente fraco, crente que não ama Cristo, crente que não ama a vinda de Cristo, crente que prefere o pecado, que prefere o mundo, que prefere os prazeres. Vai pegar de surpresa. E vai pegar de surpresa um mundo que já não quer mais saber de Cristo, não quer mais saber de Deus, zomba da palavra, zomba dos crentes, zomba de Cristo, como fizeram recentemente aí no carnaval, porque não querem saber do Filho de Deus e nem da graça de Deus. Estão rejeitando. E quando a igreja for tirada, a ira de Deus irá sobre esse mundo. Já falei para os irmãos que a grande tribulação, na verdade, ela é a última semana de Daniel. Então, são 49 semanas. Ou melhor, são 70 semanas. Tá claro isso para os irmãos? 70 semanas. E eu falei 49, mas falei errado. São 70 semanas. A 70ª semana, ela se cumpre após o arrebatamento da igreja, que é a grande tribulação. Então já foram, irmãos, do plano de Deus para a história humana, foram 69 semanas que foram decretadas ali com o surgimento dos impérios mundiais, até a vinda do Messias, seu nascimento e ministério. Aí termina. E aí abre-se o cronômetro de Deus para. Então ele cumpre 69 semanas, ele para o cronômetro para cumprir a última agora, na grande tribulação. E esse intervalo histórico é preenchido pela história da igreja, que é o grande mistério oculto aos profetas. Então está rolando agora o quê? A dispensação da graça, que já dura mais de 2000 anos. E quando Deus bater o dedo de novo no cronômetro, começará a última semana de Daniel. A 70ª semana, a semana número 70. Então, eu não vou falar sobre isso exatamente em detalhes, talvez numa outra ocasião, porque hoje nós estamos falando apenas do arrebatamento. Foi apenas uma pincelada. E são semanas de anos, não são semanas de dias. E no original é aramaico, porque o livro de Daniel ele é escrito em aramaico, ele não é escrito em hebraico. O Antigo Testamento inteiro está escrito em hebraico, exceto o livro de Daniel, que está escrito em aramaico, que é uma língua aparentada ao hebraico. Quem já estudou já percebeu isso. Né? Os pastores que já estudaram hebraico e aramaico já perceberam que existe um parentesco entre as línguas. Seria, irmãos, algo que acontece, por exemplo, entre o português e o espanhol. Para os irmãos entenderem, o aramaico está para o hebraico, assim como o português está para o espanhol. Tá bom?
E lá no livro de Daniel está escrito 7 setes. Tá bom? A gente traduz como 70 semanas, mas são semanas de anos. E aí, irmãos, eu já disse para os irmãos também ali no comecinho, eu já estou indo para a conclusão desse vídeo. Por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Muitos acham que a igreja tem que passar. E gente boa, pastores, estudiosos da palavra, gente salva, gente temente a Deus, mas que tem aí o pensamento de que a igreja precisa passar pela grande tribulação, porque a igreja está muito fraca e a igreja precisa tomar um chacoalhão para acordar. E aí, quando chegar lá no meio da grande tribulação, Jesus vem e leva seu povo. A ideia deles, irmãos, é que a gente passe aí por uma espécie de purgatório, que é a primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Irmãos, Deus não nos destinou para a ira, como está escrito. O sangue basta para a igreja. O que purifica você e eu dos próprios pecados, da nossa vã maneira de ser, é o sangue do Cordeiro. Não é tribulação, não é provação, não é purgatório, que nem existe para nós como evangélicos. Não é metade da grande tribulação que vai me despertar, irmãos. É o sangue do Cordeiro, é dobrar seu joelho, pedir perdão pelos seus pecados, para que você seja purificado na sua consciência das obras mortas, ou como diz o livro de Apocalipse, que lavaram sua... Quem são esses de brancos vestidos? Esses são aqueles que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Então, minhas vestes espirituais são branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Não é por tribulação. Eu sou justificado pela fé na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Eu creio que Ele é o Messias. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Quando João respondeu essa pergunta a Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Porque nós temos visto e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É no seu sangue que eu purifico a minha consciência. Eu pequei, eu dobro meu joelho e me arrependo, o sangue vem, não tem mais pecado. Não é grande tribulação que vai purificar a igreja. Não é grande tribulação que vai despertar a igreja. O arrebatamento é um evento oculto, secreto. Ou você está pronto ou você fica. Para ser mártir na grande tribulação ou para ser marcado com o número da besta. E aí, irmãos, aqueles que foram assinalados com o número da besta vão sofrer os mais terríveis castigos da parte de Deus durante a grande tribulação. Então, passando aqui ainda, alguns versículos na Bíblia, pelo menos 2. Né? A lei, irmãos, dizia o seguinte, que toda palavra será confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Sempre que o irmão quiser provar um ponto teológico na Bíblia, ou uma ideia, um pensamento bíblico, selecione pelo menos 2 versículos bíblicos. São as suas 2 testemunhas. E eu tenho 2 aqui, para dizer para vocês por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Está aqui. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Tenho 2 testemunhas. Irmãos, o assunto não terminou ainda, tá bom? Eu vou pôr uma vírgula e dizer para os irmãos que a gente vai continuar falando do arrebatamento no nosso próximo estudo. E eu quero começar falando quais são as condições, né? Sobre quais são as condições para sermos arrebatados. E eu quero falar também, irmãos, sobre como vai acontecer, o que vai acontecer no mundo quando a igreja sair. Então, quando a igreja toda for tirada do mundo, o que vai acontecer no mundo? Então, eu quero falar disso também. Então, eu quero falar
das condições para o arrebatamento e do que vai acontecer no mundo. Então isso vai ficar para o nosso próximo estudo, onde eu pretendo finalizar esse assunto do arrebatamento no próximo estudo, porque tem ainda outros temas do livro do Apocalipse que eu gostaria de trazer aos irmãos, principalmente aos irmãos que já estão nos acompanhando desde o início dessa série de estudos. Que Deus os abençoe, que Deus abra o entendimento de vocês, que vocês possam procurar na sua Bíblia esses mesmos textos, estudarem esse assunto e se prepararem para o arrebatamento da igreja. Não se distrair com esse mundo. Essa epidemia que veio aí, irmãos, essa pandemia, aproveita para orar, aproveita para buscar a face do Senhor, aproveita para pedir para Deus para te guardar, se consagre, se santifique, para que você não seja pego de surpresa naquele dia. Nós vamos falar sobre isso ainda no nosso próximo estudo. Por hora, eu estou encerrando e eu quero fazer uma solicitação aos irmãos. Os irmãos, não deixem de contribuir. Nossos cultos estão sendo virtuais. Então, o culto de domingo acontece, o culto do milagre, quarta-feira, com o pastor Rudney e a nossa irmã Mari Moura, acontece, eles trazem uma palavra da mesma forma que eu estou fazendo aqui com os irmãos, e esse culto de sexta também. Só que nós não podemos, irmãos, deixar de contribuir. Então a nossa igreja continua com suas despesas, o nosso ministério tem lá suas responsabilidades, e nós, como mantenedores da obra do Senhor, continuaremos a contribuir. Na página da igreja, no site da igreja, no Facebook, você tem lá um banner com com o banco e com a agência e com a conta onde você tem que fazer seu depósito. Por isso que eu não vou repetir aqui nesse vídeo. Então tudo que eu tenho para dizer para vocês é que Deus os abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. É um prazer para mim estar aqui falando diante de vocês, porque vocês são um povo que amam a palavra de Deus. Vocês amam a palavra de Deus e é um prazer muito grande para um expositor da palavra ter um público que ama a palavra, que espera ansiosamente o nosso estudo. Infelizmente, né, nós tivemos problemas com a nossa internet nessa noite de sexta, onde eu estou gravando esse vídeo. Após todos aqueles problemas que nós tivemos, tentamos subir o vídeo na página, mas por causa do coronavírus, as pessoas estão em casa, tem muita gente assistindo TV na Netflix, TV a cabo, e aqui na rua, irmãos, a internet está 1/3 da velocidade normal dela. Então por isso que a gente teve muitos problemas em subir o nosso vídeo ao vivo. Então a partir de hoje, né, já conversamos com a direção da igreja, com o pastor Alexandre, conversei também com o departamento de marketing, na pessoa da nossa irmã Roberta. Bênção de Deus, vocês dois, sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos dando suporte, e chegamos à conclusão que em função desses tempos é melhor gravar antes, para que no dia do culto suba na página sem maiores transtornos para os irmãos. Então o próximo não será ao vivo, será gravado como esse. Então Deus abençoe vocês, e eu quero aqui orar por vocês, de olho aberto mesmo, né? E orar por todos vocês. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Que o Senhor Deus, ó Pai, eu oro para que o Senhor abençoe a tua igreja, para que o Senhor nos guarde nesses momentos difíceis, nesses momentos de dificuldade que nós estamos atravessando. Que o Senhor traga paz ao nosso país, traga espírito de concordância, para que nós possamos sair em breve dessa fase difícil que nós estamos atravessando. Abençoa o teu povo, sustenta o teu povo, sustenta os teus filhos, supre as nossas necessidades, nos livre dessa praga, segundo as grandezas da tua misericórdia. Em nome de Jesus eu oro e peço isso, meu Pai. Então, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus os abençoe.